Amém? Primeira coisa, pastor. Aleluia. Paz, Senhor, meus irmãos. Amém. Aproveitando, os irmãos estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Gostaria da igreja de colocar dois textos da Bíblia Sagrada. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo número 17, a partir do versículo número 20 até o versículo de número 21. Depois nós vamos ler o Gênesis, capítulo número 37, versículo 1 ao versículo de número 4. Enquanto os irmãos colocam o texto, quero aqui externar os sentimentos de gratidão e alegria, estar aqui junto com a igreja, a noiva do Cordeiro, unida, aqui representada por suas denominações. Louvo a Deus por poder estar orando ao Senhor junto com essa igreja aqui em Peru. Louvo a Deus pela vida do pastor Natan, pela igreja presbiteriana renovada, que é anfitriã dessa reunião. Louvamos a Deus pelo PEC, pela diretoria, e agradecemos a Deus por tudo que Ele tem operado. Louvamos a Deus pela unidade da igreja. Estamos aqui celebrando a unidade da igreja, celebrando a união, o vínculo realizado pelo Espírito Santo através dos séculos, permanecendo a igreja de pé. Louvamos ao Senhor porque ela está firmada sobre a rocha. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, nos diz o texto sagrado: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Deus, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gênesis, capítulo de número 17. Versículo de número 1 a seguir. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, da terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Zilpa, com os filhos de Bila, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, e seu pai amava mais aquele do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Bem, se nós podemos tomar os nossos assentos, eu quero dedicar o texto bíblico, os dois textos, dando ênfase ao segundo texto bíblico aqui nessa noite. O primeiro texto é intitulado pelas Bíblias como oração sacerdotal, feita alguns momentos antes do Calvário, quando Jesus ia morrer na cruz do Calvário pelo mundo perdido. E ele então orou, pedindo que a igreja permanecesse unida, em unidade. E ele disse assim: Pai, eu rogo, não somente por estes, mas todos aqueles que não creem, que eles sejam um, como o Senhor e eu somos um, que eles vivam em unidade. E nós temos um segundo texto. Talvez alguém olhe para este texto e pense que não há nexo, não há uma ligação, uma conexão, um elo com o primeiro texto. Mas o segundo texto ele está de acordo com o primeiro texto. Quando nós lemos Gênesis, capítulo de número 37, ali está inserida a história do patriarca Jacó. Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. Nós servimos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E no capítulo de número 37 até o capítulo de número 50, personagem central, uma biografia, uma história discorrida, é a história de Jacó. Não é a história de José, ainda que José seja um dos protagonistas principais da história, mas o personagem central é Israel, ou seja, Jacó. Jacó tem o seu nome mudado no capítulo de número 32. A Bíblia nos diz que Jacó lutou com Deus. Ele passou a noite lutando fisicamente com um ser. E a Bíblia denomina ou chama
de Deus. A Bíblia diz que Jacó lutou por Deus. No final do capítulo de número 32, após aquela batalha, aquela luta física com Deus, a Bíblia diz que Deus disse a Jacó: Jacó, teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Quando nós lemos no Antigo Testamento, sobre Israel, quando nós ouvimos sobre Israel, quando nós lemos sobre Israel, a nação de Israel, nós estamos falando de Jacó, o homem que foi mudado para Israel. Jacó teve duas esposas. Ele cometeu essa indolência contra os princípios bíblicos e santos de Deus, mas Deus não anulou os propósitos com ele. Ele teve filhos com as servas dessas mulheres, ou seja, ele teve duas esposas e coabitou com mais duas de suas servas. Ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos deram nome às 12 tribos de Israel. Quando nós lemos a história de Jacó, nós estamos lendo a história de Israel. No Novo Testamento, em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 16, a Bíblia chama eu e você, a igreja, a noiva do Cordeiro, como Israel de Deus. Israel tipifica, representa a igreja do Antigo Testamento. Todas as bênçãos, promessas vinculadas a Israel estão vinculadas a nós também. Muitas delas, nem todas. Quando nós lemos sobre Israel, nós aprendemos lições sobre a igreja. E o desejo de Deus era que essas 12 tribos de Israel vivessem em unidade, vivessem em comunhão. Por isso, a nação de Israel devia ter somente um altar, a nação de Israel devia ter somente um tabernáculo. Na nação de Israel, eles deviam viver em comunhão pelo menos 3 vezes por ano. Eles deviam peregrinar de suas casas, ir a Jerusalém, ou a cidade que Deus escolheria mais à frente durante a história de Israel, e ali eles deviam adorar um único e verdadeiro Deus, representando a unidade de Israel no Antigo Testamento. Mas quando nós lemos este texto, nós não estamos lendo sobre Israel como nação. Nós estamos lendo sobre Israel como família. Nós estamos lendo a história de Jacó. Nós estamos lendo sobre uma família. Eu gostaria nessa noite, não precisa me responder, gostaria de perguntar se a tua família não tem problemas, se a tua família não tem desavenças, se a tua família vive em completa e perfeita unidade. Eu creio que 100% de nós diríamos que não. Há discordâncias de ideias, discordâncias de opinião, há discordâncias de todas as variadas classes de opiniões. Quando nós falamos de família, é difícil uma família que tenha um vínculo perfeito, mas existem famílias felizes, que apesar de suas diferenças, apesar de suas barreiras de ideias, elas vivem bem, são felizes, desfrutam de comunhão. Quando nós lemos o texto, nós estamos falando da família de Jacó, da família de Israel. Jacó tinha 12 filhos, e um dos mais jovens dele era José. José tinha 17 anos de idade. Os outros eram mais velhos, trabalhavam no campo. José, ele ia e vinha de seus irmãos. E a Bíblia diz que Jacó trazia uma má notícia de seus irmãos. Ele tinha um defeito que eu e você às vezes temos. Não vigiamos o nosso diálogo, a nossa conversa, e às vezes contamos aquela fofoquinha santa. E já José tinha este defeito, tinha esta falha. Os seus irmãos eram invejosos, contenciosos, homens impulsivos por sua natureza, temperamentais. Para ter uma ideia, Simeão Levi um dia entrou em uma cidade, uma aldeia, matou todos os homens da aldeia, porque o líder daquela nação, Siquém, havia abusado de sua irmã, mas depois ele tinha casado com a irmã, tinha feito um acordo com Israel, tinha se desculpado com a nação, mas Levi e Simeão haviam entrado na cidade, no capítulo de número 34, matou todos os homens daquela cidade. Eram homens impulsivos, eram homens nervosos. Eles pegaram José e venderam como escravo, sujaram a sua túnica de várias cores com sangue, disseram ao seu pai que o animal havia matado ele. Era uma
Israel, Cristo veio ao mundo. Jesus é filho de Davi, da tribo de Davi, nascido em José, que era da tribo de Davi. Maria era da tribo de Davi, e ele trouxe Cristo ao mundo. E a igreja? A igreja tem o propósito de manter-se em unidade, de ficar unida e trazer Cristo às pessoas. Está escrito: para que todos creiam que tu me enviaste. É o mesmo objetivo, é o mesmo propósito. Nós vemos as nossas diferenças, mas a igreja de Cristo é uma só. Prata, lavada e unida com o sangue de Cristo. Repita comigo assim: a igreja é um quebra-cabeças. Quando bem montado, forma uma bela paisagem. Irmãos, olhem bem, a igreja é esse quebra-cabeças. Quebra-cabeças é de diversas formas, as peças são uniformes, elas são informes, elas não são iguais uma à outra. E você olha aquele monte de peças e você imagina o que é isso, mas quando você une elas, quando você liga uma à outra, ela forma uma bela paisagem. A igreja é assim. A igreja tem vários tipos de peça. Existem aqueles que cantam, existem aqueles que têm uma opinião doutrinária, às vezes um pouco diferente, tem aqueles que têm seus costumes diferentes uns dos outros, mas eu quero dizer essa noite que eu preciso de você, você precisa do irmão que vem ao teu lado. Por gentileza, sem constrangimento, coloque a mão no ombro do teu irmão e diga assim: vai acostumando comigo, com a minha antipatia, com a minha forma desajeitada de ser, com as minhas palavras inconsequentes, porque você vai morar comigo por toda a eternidade. Irmãos, nós precisamos acostumar um com o outro, precisamos entender um ao outro, porque nós vamos para a eternidade com nossas diferenças, com diferenças de opiniões, mas vamos herdar o mesmo céu, vamos herdar a mesma salvação. Dentro deste texto, nós encontramos aqui alguns desafios para manter a unidade desta igreja, que Israel também enfrentou. Dentro deste texto, eu gostaria de trazer aqui algumas lições, e gostaria de trazer aqui algo de Deus para as nossas vidas. Primeiro, a expressão correta do amor. Primeiro desafio de manter a unidade da igreja: a expressão correta do amor. Versículo de número 3: o líder da família havia feito uma túnica de várias cores. Essa túnica criou um diferencial entre os irmãos de Jacó, criou uma diferença entre eles. Ele expressou o seu amor. Existe um escritor chamado Gerd Schaefer. Ele escreveu um livro titulado As 5 Linguagens do Amor. E ele disse que cada um de nós expressamos amor de uma maneira. Alguns expressam amor com palavras, dizendo que ama, dizendo que admira a pessoa. Outros expressam o amor dedicando tempo àquela pessoa, ouvindo ela, escutando, aconselhando, dialogando com aquela pessoa, com a esposa, com os filhos. Outros expressam o seu amor com toque. Existem pessoas que não sabem cumprimentar alguém sem dar um abraço, sem dar um beijo, sem abraçar, sem sentir a outra pessoa. Existem pessoas assim que expressam amor com toque. Existem pessoas que expressam amor com serviço. Ele gosta de trabalhar. É como teu marido lá na tua casa, ele expressa amor lavando louça, limpando a casa. Outros expressam amor na igreja, trabalhando, cuidando da igreja, sendo obreiros na casa do Senhor. É uma maneira de expressar amor. E segundo o Gerd Schaefer, existem pessoas que expressam amor presenteando, dando presentes. E Jacó é assim. Jacó, ele expressava o seu amor dando presentes. E ele deu um presente que complicou toda a situação familiar. Ele fez uma túnica de várias cores e deu ao seu filho José, um dos filhos mais jovens dele. E aquela túnica incomodou, aquela túnica gerou ciúme, inveja na família.
José agora era possessor de um bem dentro da casa, que trouxe um desconforto familiar. Irmãos, esta noite, a unidade da igreja aqui, existe um personagem bíblico, Lucas capítulo de número 15, uma parábola, o filho mais velho do pai do filho pródigo. A Bíblia não mencionou. Esse jovem ficou incomodado, porque quando o jovem mais novo, o irmão mais novo, volta para casa, ele não entende a alegria do pai, se incomoda com aquela atitude. E ele disse: pai, quanto tempo te sirvo aqui, e o Senhor nunca mataste um cabrito para mim comer com os meus amigos. Os irmãos de José também tomaram a mesma atitude, não entenderam o benefício feito pelo pai àquele jovem. E nessa noite, irmãos, será que nós muitas vezes não tomamos a mesma atitude, quando nós não entendemos por que fulano é tão abençoado? E nós avaliamos dentro da nossa cultura, a cultura capitalista, aonde o que vale é ter e não ser. O que vale é quanto ganha e não quem a pessoa é. O que vale é o carro que alguém anda e não o seu ser interior ou a sua identidade pessoal. O que vale é a casa que ele mora, o emprego que ele trabalha. Será que muitas vezes, dentro dessa cultura, nós não avaliamos o amor de Deus na nossa vida dessa maneira, dizendo assim: olha, aquele irmão é abençoado, porque aquele irmão tem um salário alto, aquele irmão anda com um carro melhor do que o meu, aquele irmão, ele é abençoado porque ele tem um cargo, uma função na igreja, aquele irmão é abençoado porque ele tem uma casa bonita. E nós muitas vezes somos incomodados por sentimentos que tiram a nossa paz, o nosso desconforto. Eu estou dizendo, irmãos, que a unidade familiar, a unidade entre duas pessoas, a unidade da igreja, a unidade das instituições criadas por Deus, elas podem ser prejudicadas por nossos valores, por aquilo que nós valorizamos como precioso, aquilo que tem valor. O que tem valor na minha vida? Será que a prosperidade do meu irmão me incomoda? Será que o sucesso do meu irmão me incomoda? Será que a vitória do meu irmão me incomoda? Jacó havia tomado uma atitude errada, não justifica a atitude de ascensão de Jacó. Jacó errou. Jacó tomou uma atitude impensada, mas não justifica os erros que os irmãos de José tomaram, de vendê-lo como escravo, de serem incomodados por aquela benfeitoria do pai. Agora nós entendemos, irmãos, como igreja do Senhor, comprada, lavada, remida, resgatada pelo sangue do Cordeiro, que Deus, Ele não deu uma túnica de várias cores para mim, que Deus não deu uma túnica colorida para mim, mas Deus, Ele cobriu cobriu você, cobriu a tua casa, a tua família. Não foi com uma roupa confeccionada pelo homem, mas foi com o precioso sangue do Cordeiro. Ele não olhou negro, branco, rico, pobre, pastor, humilde de igreja, mas todos são cobertos pelo mesmo sangue do Cordeiro. Todos, sem exceção de pessoas. Aquele hino do grupo de louvor
filhos, na casa de Jacó havia 12. Mas era um pequeno grupo de pessoas. Se num pequeno grupo de pessoas o pensamento competitivo era forte, imaginem uma sociedade aonde a mídia incentiva a competição, aonde os sistemas industriais incentivam a competição, aonde não é exigido cada vez mais para que as pessoas tenham uma faculdade, um estudo, onde as pessoas cresçam e sejam melhores e cada vez melhores. Imagina dentro desse contexto em que a igreja vive, quão grande é o desafio de manter a unidade da igreja. Quão grande é o desafio. Quando nós olhamos este texto, nós aprendemos e nós precisamos entender que a igreja, ela precisa, ela deve ter uma contracultura do mundo. A cultura da igreja, ela é uma contracultura do mundo. A igreja não pensa como o mundo. A igreja não entende como o mundo. A igreja não analisa como o mundo. A igreja é diferente. Você é diferente. Nós somos diferentes. Na igreja não há competição. Na igreja ninguém canta melhor do que o outro. Na igreja ninguém fala ou tem um vocabulário melhor do que o outro. Na igreja não há rico, não há pobre. Na igreja não há essas diferenças. Mas infelizmente nós vivemos em uma cultura industrializada, uma cultura onde é um incentivo competitivo muito grande, e dentro dessa cultura a igreja, ela corre o risco, ela enfrenta o risco de se tornar uma igreja industrializada, aonde os papéis são invertidos e os valores são invertidos, e o pastor, que devia ser um orientador espiritual, ele pode se tornar um patrão, um chefe, um encarregado de uma empresa, aonde o músico, ele não está disputando um cargo, ou ele pode estar disputando um cargo na igreja, disputando uma vaga. O obreiro pode estar disputando uma vaga, querendo uma posição. Neste mundo competitivo, o obreiro, ele não objetiva função, ele não devia objetivar função, mas ele devia objetivar a adoração verdadeira a Deus. Se você não tem oportunidade, se você não tem cargo, você adora a Deus. Se você tem cargo, você adora a Deus. Se você tem uma oportunidade para louvar, você adora a Deus. Se você não tem, você adora a Deus. Se você foi consagrado a alguma coisa, você adora a Deus. Se você não foi, você adora a Deus. Porque a igreja de Cristo, ela não vive dentro do contexto do pensamento competitivo, como a família, a casa de Jacó vivia. Eles disputavam o amor de Jacó, eles queriam ser amados como José, mas Deus, nós não podemos comprar o amor de Deus, nós não podemos barganhar com Deus, nós não podemos comprar a atenção de Deus. Por mais que eu tenha talentos humanos, eu não sou mais precioso do que você, você não é mais precioso do que eu. Quando nós olhamos as pessoas e parece que alguém maior ou menor do que alguém, Deus olha a igreja e vê que a igreja ela está no mesmo patamar. No mesmo patamar. Ela é igual. Deus olhou para o mundo e disse que ele não viu um justo sequer. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está escrito, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós pecamos e erramos. Não existe ninguém maior ou menor para Deus. Pode ser que para Jacó, pode ser que na casa de Jacó houve essa diferença, mas o nosso Jacó, o nosso Deus, ele nos ama, ele não faz diferença, ele não faz exceção. Quando nós olhamos o texto, nós olhamos para a igreja como uma igreja industrializada. Nós entendemos que a única pessoa dentro da igreja que pode puxar o tapete é a zeladora da igreja. É a zeladora da igreja. É a única que pode puxar o tapete de alguém, não. Puxar o tapete. Quando nós olhamos para o texto, a igreja, ela tem que entender que ela não bate cartão, mas ela veio para adorar a Deus.
glorificar o nome do Senhor, para estar adorando o nome do Senhor. Em quarto lugar, quarto desafio, repita comigo: cada leão deve ser livre de suas emoções. Mais uma vez, cada leão deve ser livre de suas emoções. Irmãos, a liderança pessoal, ela antecede a liderança. Aqueles homens